A Justiça Eleitoral recebeu 2 pedidos de impugnação de candidaturas a prefeito em Moarama. Um dos pedidos foi feito pelo próprio Ministério Público Eleitoral. Pediu a impugnação da candidatura de Marcelo Nelli, do Partido Liberal. A juíza doutora Sandra Lustosa Franco, da 89ª Zona Eleitoral de Moarama, recebeu o pedido elaborado pela promotora Fernanda Bertoncini Menezes. O Ministério Público Eleitoral encontrou o que chama de ausência de condições de registrabilidade. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o formulário de registro de candidatura deve ser apresentado com a relação atual de bens, fotografia do candidato, inclusive dos candidatos a vice e suplentes, certidões criminais para fins eleitorais, prova de alfabetização e cópia de documento oficial da identificação. Foi justamente a falta das certidões criminais para fins eleitorais que levou ao pedido de impugnação. A promotora afirma que não foi juntada a documentação que é considerada indispensável e imprescindível para a análise eventual de inelegibilidade do pré-candidato. Neste caso, ainda há tempo para recorrer. Segundo o Ministério Público, foi requerida a notificação do candidato impugnado e do partido para que ele possa apresentar suas defesas no prazo legal previsto, que é de 7 dias. A contestação deve ser apresentada diretamente no processo judicial eletrônico. Em nota, a assessoria de Nelli afirma que se trata de um documento que mostra as movimentações processuais sem nenhuma relação com falta de transparência ou omissão, que estas certidões já foram providenciadas e segue dentro do prazo requerido para o Ministério Público para apresentá-las. Reitera que o candidato tem ficha limpa e não tem nada a esconder da população. Já o outro pedido de impugnação foi feito contra a candidatura de Hermes Pimentel, do Progressistas. O Diretório Municipal do Republicanos ajuizou o pedido baseando-se na premissa de que, abre aspas, não há formação de litisconsórcio necessária em processo de registro de candidatura. Agora, o que é isto? Litisconsórcio é a situação processual em que 2 ou mais pessoas litigam em juízo como demandantes ou demandados. Logo, nas ações de registro de candidatura, aferem-se de forma individual em relação a cada candidato as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade, que ostentam caráter personalíssimo, tendo-se por desnecessária, então, a formação de litisconsórcio com candidato a vice-prefeito, partido ou coligação da parte impugnada. Por esta razão, a impugnação se dirige exclusivamente a Hermes Pimentel. Agora saiba por quê. Apesar de a coligação ter protocolado o pedido de registro de candidatura para o cargo de prefeito, apresentado toda a documentação exigida por lei, o Republicanos salienta que Pimentel não se desvinculou do cargo de vice-prefeito e ainda assumiu, num período dos 6 meses anteriores ao pleito, o cargo de prefeito de Moarama. Assim, ele teria descumprido a lei complementar de inelegibilidade. Pimentel foi reeleito e diplomado no pleito de 2020 ao cargo de vice-prefeito de Moarama. Na primeira legislatura em que atuou como vice-prefeito, chegou a assumir o cargo de prefeito no lugar de Celso Pozzobon no dia 5 de abril de 2019. Naquele vai e volta de prefeito em Umuarama, Pimentel voltou ao cargo em 25 de janeiro de 2022, novamente em 25 de setembro do ano passado, bem como em 27 de junho deste ano. Ao assumir o cargo de prefeito nesta data, Pimentel deixou de observar a lei de inelegibilidade, que diz o seguinte: abre aspas, vice-prefeito não pode candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que nos últimos 6 meses anteriores ao pleito, que acontece em 6 de outubro, não tenham sucedido ou substituído o titular. Ou seja, como vice-prefeito, Pimentel, desejando ser candidato a prefeito nessas eleições, não precisaria se desincompatibilizar do seu cargo, desde que, nos últimos 6 meses anteriores ao pleito, não tivesse substituído Celso Pozzobon. O presidente do Diretório Municipal do Progressistas, partido de Hermes Pimentel, Sandro Gregório, apresentou a contestação. O primeiro ponto que tem que ser examinado é o seguinte: o fato do prefeito ter assumido, o vice-prefeito ter assumido o mandato por algumas horas, 6 meses anteriores à eleição, não lhe confere qualquer privilégio. Ele não editou decretos, ele não fez nomeações, enfim. No final da tarde já tinha sido destituído do cargo por decisão judicial. Cumprindo sempre ressaltar que ele assumiu essa posição por estar na linha sucessória. Com o afastamento do titular do cargo, no caso do prefeito, ele assumiu. O segundo ponto é que existem diversos julgados, jurisprudências das mais altas cortes do país atualizadas, conferindo o registro de candidatura por casos semelhantes a esse do Pimentel. E outra situação é o seguinte: o que é importante dizer, essa questão de
que se fala de uma terceira reeleição seria no caso dele, no caso, se reeleger para esse pleito e depois pleitear uma reeleição lá em 2028, que não é o caso. Então ele é um vice-prefeito que está disputando pela primeira vez o mandato de prefeito. Então não existe reeleição, nem mesmo pelo simples fato dele ter assumido por algumas horas o município, 6 meses antes do pleito agora de 2024.